Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 3. Eu vou, pela misericórdia de Deus, ler do 1 ao 3, amém? Mas hoje nós vamos nos firmar no 3, porque o 1 e o 2 nós já demos início, amém? Tema: o ser de Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, amém? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Santo Deus, é maravilhoso olhar, Pai, contemplar e saber pela Tua infinita misericórdia, pelo conhecimento, pela ação soberana de Deus Espírito Santo em nós, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, olharmos para a Tua salvação. Eu pelo menos, Pai, relembro muitas vezes o quanto eu era mau, perverso, e ainda sou, mas a Tua graça me basta. Mas quando eu estava lá no mundo, Senhor, inimigo de Deus, o quanto me falavam de Ti, o quanto foi pregado o Evangelho, e muitas vezes com dura serviço, com coração arrogante, zombava como um porco, me irritava e xingava os crentes, os cristãos, como um cão que ladra e deseja devorar os seus oponentes. E eu olho hoje, Pai, e pela Tua infinita misericórdia essas coisas se inverteram. Agora as pessoas zombam da minha fé, as pessoas ladram e me ameaçam. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque é assim com todo verdadeiro cristão. Éramos perseguidores, agora somos perseguidos por amor do Teu nome. Éramos amados pelo mundo, hoje o mundo nos odeia como odiou o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Tua verdade, Senhor, não se aparte de nós. Que possamos, pela Tua infinita misericórdia e graça, combater o bom combate, cumprir a carreira que o Senhor nos permitiu, designou, guardar a fé incontaminada de todo erro, de toda heresia e de toda falsa piedade, falso amor que esse mundo tenta empurrar goela abaixo ao povo de Deus. Ó Pai, ajuda, Senhor, para que eu, ao pregar o Teu Evangelho, não esteja impedido, Senhor. Eu oro pela vida de cada irmão, como Paulo orou e pediu oração da igreja no passado, para que o Evangelho não seja impedido pelas nossas incircunstâncias, pelas nossas dificuldades, incredulidades e medos, mas que ele possa estar livre nos nossos lábios, saindo de dentro do nosso coração, que nós possamos, ó Pai, pregá-lo a toda criatura, sem impedimento, para que, aleluia, o testemunho chegue a toda criatura, porque há eleitos, ó Pai, mesmo no meio daqueles que parecem que não são. Ó Pai, o Teu poder, o poder do Evangelho, é o poder que salva. Amém. É perdição para os que se perdem. É cheiro de morte, mas é cheiro de vida, o suave perfume de Cristo para os que são salvos por Ele. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Fala conosco nessa noite, Senhor. Que nós possamos aprender um pouco mais de Cristo. Aleluia. E que em nosso coração possamos ter a certeza de que somente em Cristo há salvação para esse mundo caído. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar. Amém? Irmãos, verdadeiramente, não há em toda a Escritura Sagrada um livro como o livro de Hebreus. Amém? Como assim, pastor? Um livro que fale tão claramente do sacerdócio de Cristo. Amém? Que de maneira
tão maravilhosa exalte a virtude e a dignidade e os sacrifícios que Jesus Cristo ofereceu, ou o sacrifício, né, melhor, no singular, que Jesus Cristo ofereceu através de sua morte. Não há outro livro que de maneira tão rica trate do uso das cerimônias do Antigo Testamento, tanto quanto a sua remoção, amém? Tanto do uso como da remoção delas em Cristo, e que tão claramente explique Jesus Cristo e o cumprimento da lei em sua pessoa. Amém? Esse é o livro de Hebreus. Ele tem essa característica em particular. Amém? Ele exalta a Cristo de maneira tremenda. Amém? Ele exalta o cumprimento da lei na pessoa de Cristo. Amém? Ele exalta a virtude, a dignidade do sacrifício de Cristo. Amém? Como aquilo que é suficiente para a nossa salvação. E ele também trabalha muito bem, amém, os efeitos, tanto ou o uso, melhor dizendo, das cerimônias do Antigo Testamento, como também a total remoção dela no sentido de purificação do povo de Deus. Amém? O contexto, irmão, eu fiz questão de ler o versículo 1 e 2, porque ele verdadeiramente tem um contexto entre o versículo 2 e 3 que é perfeito. Amém? Né? E deixa claro para nós de quem o escritor de Hebreus está se referindo. Deixou isso claro aos hebreus da época e deixa claro a nós. Vamos ler, versículo de número 2. Ele quem? Né, o versículo de número 3. Mas o 2 vai falar de quem se trata. Amém? Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Quem falou pelo Filho? Deus Pai. Amém? Deus Pai falou primeiro pelos profetas, amém? Então aqui a palavra Deus, havendo Deus lá no versículo de número 1, não está se referindo ao Deus Trino, né? Está se referindo ao Pai. O contexto é que Deus Pai falou no Antigo Testamento pelos profetas, amém? Mas no 2 fala, nestes últimos dias falou pelo Filho, no caso, Jesus Cristo, amém? O Filho unigênito de Deus. Por isso que está em letra maiúscula, e está aí na sua Bíblia, letra maiúscula, o Filho, amém? Porque está se referindo a Jesus. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele quem? De que ele está falando? Do Filho. Então, o versículo de número 3 deixa bem claro. Ele se refere ao Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. É dele que o escritor está falando a partir de agora. Ele vai continuar falando. Amém? Deus falou através do Filho. Então, esse pelo qual Deus falou, Deus Pai falou, e aí vai atribuir coisas lindas a Cristo. Amém? Então ele está se referindo a Cristo, o Filho de Deus unigênito. E ele diz o que de Jesus? Amém? Ele diz assim, que esse Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? Muito fácil, né? Ora, daquele que falou através do seu Filho, a saber, Deus Pai. Amém? Então, Jesus é o resplendor da glória, amém? E a expressão exata do ser do Pai. Amém? Aqui o escritor está realmente falando do Pai e do Filho. Amém? E está dizendo, o Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser do Pai. Amém? É isso que ele está falando. O resplendor da glória é a própria imagem ou a expressão do ser de Deus ou sua substância. É isso que ele está falando. Amém? O resplendor da sua glória e a própria imagem, que é isso que ele vai falar, né? Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Amém? Significa que ele é a imagem ou a expressão do ser de Deus, ou melhor, da sua substância, da sua essência. Amém? Melhor dizendo. Amém? Ou seja, irmãos, pertence propriamente à sua imagem divina. Amém? Aqui o escritor, de forma nenhuma, está negando que Jesus Cristo não é homem, mas ele está apontando para o que é divino em Cristo. Amém? Está falando, esse Filho de Deus que andou entre nós, se fez carne, amém? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do Pai. Amém? Ele é da essência do Pai. Amém? O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, logo de início registra a dignidade de Jesus. Amém? A fim de que essa dignidade seja proclamada em nosso coração.
Amém? Porque preste bem atenção. Geralmente vai se usar esse texto, eu vou até citar, para a defesa da fé. Amém? Para combater, por exemplo, o arianismo. Mas a preocupação do escritor, quando ele escreveu, não era combater nada. Mas sim trazer ao coração dos que estão lendo, dos primeiros que leram, e nossa, amém, a dignidade de Jesus Cristo. Amém? Que ele seja em nossos corações elevado àquilo que ele realmente é. E o que é a fé que salva? É fé na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Ora, se lá em Romanos nós vimos a obra de Cristo, de justificação, de ser o cabeça federal, aqui em Hebreus nós vamos ver a dignidade de Cristo. Amém? Muito isso. Não que a gente não vá ver outras coisas, mas a gente vai ver o escritor elevando a dignidade de Cristo. Ele é Deus. Amém? Isso é o que ele faz ao nosso coração, para o nosso proveito. Tanto o resplendor da glória como a expressão exata do seu ser pertence a uma linguagem comum. Amém? Que nos mostra que Jesus é de uma mesma essência com o Pai. Amém? Uma linguagem comum. É claro, irmãos, que as palavras humanas, o escritor aqui inspirado por Deus, está falando com a escrita dele, com as palavras dele, apesar de ser inspirado, amém? As palavras humanas não vão conseguir chegar ao ápice do que realmente é a majestade de Deus e de Cristo. Amém? Não há palavras. Amém? Quando você lê a Escritura Sagrada, tem um dos profetas que fala assim, o Deus excelso. Acho que é a palavra mais, pelo menos dos escritos bíblicos, que tenta expressar a grandeza de Deus. Mas Deus é muito mais do que excelso, ele é algo fora do comum. Amém? A linguagem humana, amém, de qualquer nação, amém, por mais belas que sejam, não vão nunca alcançar o ápice da majestade de Deus e de Cristo, mas elas são suficientes para nós. Amém? Então, quando ele fala que Jesus Cristo é o resplendor o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, é o suficiente para que nós, os seus filhos, amém, o seu povo, possa discernir o que deve ser encontrado em Cristo e quais os benefícios que isso me traz. Então, o que eu vou procurar em Cristo? Amém? Eu vou procurar a glória do Pai. Amém? Porque ele é a expressão exata. É o resplendor da glória, a expressão exata. Amém? Ora, isso aconteceu lá com Jesus, né? Um dos apóstolos falou assim, mostra-nos o Pai. Mas vocês andaram comigo. Como assim me perguntam, mostra-nos o Pai? Jesus fala. Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque eu sou a expressão exata, eu sou a expressão da glória, eu sou o resplendor da glória e a expressão exata do ser do Pai. Amém? Do ser de Deus. Amém? Então é isso. É isso que nós devemos buscar em Cristo. Eu, você, irmãos, devemos aplicar essas verdades que está sendo dito nesse versículo 3, né? Esses títulos de Jesus ao nosso próprio benefício. Amém? Visto que eles têm relação direta conosco, com o povo de Deus. Mais uma vez eu vou falar. Aqui não você pode usar o texto para combater as heresias, mas olhe para esse texto não com esse sentido, mas o escritor está querendo que eu exalte a Cristo em meu coração, tenha ele em alta padrão, amém? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, porque ele é Deus, amém? Aleluia, preste atenção. Quando você ouve que Jesus Cristo é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser de Deus, você deve ter em mente, irmãos, que a glória do Pai lhe é invisível. Amém? Você nunca vai conseguir ver a glória do Pai. Amém? As pessoas dizem, glória a Deus, queremos ver a glória de Deus. Né? Às vezes tem igrejas que vão por esse lado, né? Que a glória de Deus desça aqui. Né? Às vezes acontece isso, né? Eu já vi algumas pregações que, principalmente de linha pentecostal, que as pessoas pedem, queremos ver a glória de Deus, e a glória de Deus está na mão delas. Amém? É só abrir a Bíblia. Amém? Porque a gente não vai conseguir, amém, ver a glória de Deus Pai, ela é invisível. Até que ela resplandeça em quem? Numa fumaça. Amém?
né, no Antigo Testamento, e a glória de Deus encheu o templo, quando Salomão orou, primeira oração, né, uma fumaça, alguma coisa. Não, ele já começou no primeiro e no segundo capítulo, ele falou pelos profetas, e de diversas maneiras, não foi os 2 primeiros versículos? Isso já foi o quê? Removido. Não tem mais fumaça, não tem mais luz, não tem mais isso. Agora é. Então eu quero ver a glória do Pai. Amém? Ela só vai me ser resplandecida através de Cristo. Para mim e para você. O que a Bíblia diz? Vamos à Bíblia. Vê lá, 1 de Timóteo. Volte um pouquinho aí. Versículo de número 6. Não, capítulo de número 6, versículo de número 16. É isso que a Bíblia fala. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Lembra-se do texto de Isaías? Quais são os seres mais próximos de Deus? Amém? Pela visão de Isaías. Os serafins. Mas eles não olham para Deus. Amém? Ele está em luz inacessível. Ele é a própria luz. Os serafins não podem olhar para Deus. Amém? Porque são criaturas. Amém? A glória dele é insondável. A quem homem o texto continua, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Se os serafins, que o texto de Isaías é tão grandioso, que fala que estão acima, né? Voam acima. Já vi pregador nervoso com a própria palavra, não pode falar isso. Mas a palavra que fala, o profeta estava inspirado. Amém? Não podem olhar para a glória de Deus, quanto mais o homem. Ele nunca vai ver. A ele honra e poder eternos. Amém. Esse é o Deus inacessível. Amém? Que habita em luz inacessível. Sua glória não pode ser olhada diretamente. Amém? Por simples mortais, nem por anjos eleitos e seres celestiais, como os serafins, puros, que nunca caíram em pecado. Amém? Mas João vai falar a verdade para nós. Amém? Confirmar aquilo que nós estamos pregando hoje. Abre lá em João. Evangelho de João. Texto maravilhoso. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 18. Amém? Amém? Ninguém jamais viu a Deus. É a mesma coisa que Paulo falou lá em Timóteo. Amém? Com outras palavras. João está falando, ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Porque ele habita em luz inacessível. Amém? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, quem revela essa glória de Deus é Cristo. Irmãos, vocês já leram? Eu acho que tem até filme ou seriado, eu não tenho certeza. Mas vocês já leram o livro A Cabana? Graças a Deus, né? Que vocês não leram, porque é uma porcaria. Amém? Porcaria. Amém? Eu também nunca li, mas eu vi mais ou menos a história. A pessoa entra numa cabana lá, amém? E aparece para ela o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Se eu não me engano, posso estar enganado, esse áudio vai para muitas pessoas, mas acho que Jesus aparece até como uma mulher, ou o Espírito Santo aparece na forma de uma mulher, alguma coisa assim. Amém? Isso é uma heresia, isso é maligno. Amém? Então não leia, já que não leu, glória a Deus por isso. Deus livrou vocês dessa ultraje de entrar uma porcaria dessa em nossa mente. Amém? De ter um livro desse em nossa estante. Então, irmãos, quando estivermos na glória, imagine agora, né? Aquele escolheu, a esses chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou, Paulo fala. Então, quando nós estivermos na glória, amém? Quando nós, à volta de Cristo, quando estivermos lá, amém? Tenha certeza, nós não vamos ver o Pai. Olha lá o Pai, olha ali o Filho, olha ali o Espírito. Não vai existir isso. Amém? Não é isso que nós vamos ver lá. Não é a cabana. Na glória nós não vamos ter a imagem descrita herege do livro A Cabana. Amém? Não é isso. Amém? Mas veremos a Jesus Cristo glorificado. O Filho. Amém? E toda a glória e majestade do Deus triuno nele. Quem nós vamos ver? O Filho. Quem vai vir julgar o mundo? O Filho. Não o Pai, não o Espírito, é o Filho. Porque quando ele vier, nós veremos a glória. Aleluia. De Deus. Apocalipse, quando você vai em Apocalipse, quando Jesus volta, os homens falam o quê? Não podemos suportar
a glória daquele que está assentado no trono e a ira, né, daquele que está assentado no trono e do Cordeiro, e a ira do Cordeiro. Mas quem eles vão estar vendo? O Cordeiro. Aleluia. Que está à destra do trono, como diz Efésios, como diz Hebreus, que a gente acabou de ler. Amém? Então nós veremos a Cristo. Amém? A intenção do escritor de Hebreus não era propriamente descrever a semelhança do pai com o filho. Amém? Mas nos edificar de maneira frutífera a nossa fé. Amém? A intenção dele não é simplesmente fazer essa ligação direta que ele faz, mas a intenção dele é edificar de maneira frutífera a nossa fé, a fim de que saibamos que Deus não nos é revelado de outra maneira a não ser em Cristo. E este através de quem? Do Evangelho. Então preste atenção. Amém? A intenção do escritor não é simplesmente fazer uma comparação e falar o pai é igual ao filho. É claro que fica isso nítido no versículo. Amém? Eles são da mesma essência. Amém? Mas é edificar de maneira frutífera a nossa fé, ou seja, resguardar a nossa fé, né? Como a gente falou, guardei a fé, guardar a nossa fé de erros. Amém? Para que a gente possa saber que Deus não é revelado de outra maneira. Se alguém falar, cara, olha ele ali, olha ele aqui, olha a glória de Deus ali. Como que é essa glória? Ah, não, é uma fumaça. Ah, apareceu um dente de ouro na boca do cidadão. É a glória de Deus. Não, Senhor. O escritor de Hebreus diz, e a palavra de Deus diz, que a glória de Deus é revelada no Filho. E não em outra coisa, somente no Filho, em Cristo. E este Filho através do Evangelho. Porque João, ele viu realmente a Cristo, não viu? Com os olhos. Subiu ao monte, teve a transfiguração. Nós não vemos o Filho. Jesus não vai aparecer aqui para nós agora, a não ser que agora ele volte. Amém? Aí toda a humanidade verá a sua glória, mas nós não estamos vendo. Então como nós vemos? Através do Evangelho. Amém? Por isso que Jesus fala para Tomé: creste porque me vistes? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Somos nós. Nós não vemos Jesus, ou vemos. Mas pela fé que vem da onde? Do Evangelho, nós podemos ver a Cristo e, vendo a Cristo, ser participantes, vermos a glória de quem? Do próprio Pai. Aleluia? É isso. Amém? Isso, Cristo, só vemos a glória de Deus através da pessoa de Cristo e este Cristo através do Evangelho. Aleluia. O homem pecador é cego, irmãos, e não consegue enxergar a luz de Deus por ele mesmo. Não há como. Amém? Até que em Cristo ele seja iluminado e possa ver ao Deus vivo. Vamos ver alguns textos? Evangelho de João, capítulo de número 8. O homem pecador é cego. São cegos guiando outros cegos, inclusive religiosos. Amém? E não conseguem enxergar a luz de Deus por eles mesmos. Até que em Cristo ele seja iluminado e possa ver a Deus. Amém? João, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12. 8, 12. Amém? Diz bem assim. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Veja, quem sem Cristo é só trevas. Amém? Com Cristo há a verdadeira luz da vida. Evangelho de João, capítulo de número 1 agora. João 1, volte um pouquinho. João 1, versículo 8 e 9. Ele não era a luz. O contexto aí está falando de quem? De João Batista. Amém? A luz não é nenhum pregador. João Batista era um homem que veio preparar o caminho do Senhor para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele não era a luz. Amém? Ninguém poderia ver a glória do Pai em João. Amém? Isso nunca. Amém? Até Moisés, a glória de Deus desvanecia. Por isso ele colocava um... Olha que coisa linda, né? A glória de Deus desvanecia, que se apagava.
e Moisés colocava um véu para que as pessoas não percebessem que a glória estava indo embora. Amém? É o que Paulo fala. Amém? Olha que coisa. Então, João também não. Mas ele fala, olha só, ele não era luz, no caso de João Batista, mas veio para que testificasse da luz. Amém? A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina o quê? A todo homem. De quem nós estamos falando? De Jesus. Esse é o contexto. É de Cristo. Amém? Lucas capítulo de número 1. Volte um pouquinho mais para trás aí. Versículo de 77. Lucas 1, 77. Esse é o canto de Zacarias. Amém? Ele fala assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Olha só. Para dar ao seu povo. Quem é que ele vai ver ali sendo no batismo? Amém? João Batista. Amém? E esse João Batista vai trazer o quê? Amém? Preparar o caminho, né? Então fala assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças às entranháveis misericórdias de nosso Deus, pela qual nos visitará o quê? O sol nascente. Aí ele já não está falando de João Batista, ele está falando de quem? De Cristo. O sol nascente. Amém? Das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse é Jesus, o sol nascente. Aleluia! Sem Cristo não há como ver a Deus. Amém? O Deus vivo, o Deus verdadeiro. A criação, irmãos, como nós vimos muito bem nos primeiros capítulos de Romano, a criação revela ao pecador que há um Criador. Amém? Não existe ateu. Amém? Existe assim. Designado, você procura lá no dicionário, a pessoa se autodenomina ateia, né? Mas a Bíblia não afirma isso. A Bíblia fala que todos têm, pela criação, conhecimento de Deus. O que eles não fazem é adorar a Deus por isso. Amém? A Bíblia fala que eles retêm essa verdade que está lá na consciência, no subconsciente deles, na consciência deles, pela injustiça, pela maldade e pela incredulidade do seu coração, e fazem da criatura, ou seja, deles mesmos, seu próprio Deus. Amém? Então, a criação revela ao pecador, a todos, que há um Criador. Mas somente em Jesus Cristo há uma compreensão exata desse Criador, de Deus. Não somente como Criador, mas como Pai que nos amou. Amém? Então, o pecador ou o religioso, a relação dele com Deus é apenas de criação. Ele é o Criador. Ele é o juiz. Mas a relação de alguém que foi alcançado por graça, mediante a fé, e que tem Cristo como essa dignidade, a relação muda completamente. Deus não é apenas o Criador. Ele é. Mas não é apenas. Ele não é apenas um juiz. Ele é, mas não é apenas. Ele passa a ser o nosso Pai. Maria Madalena, vá falar aos meus discípulos. O meu Deus, o nosso Pai, o nosso Deus, né? Desculpa, eu falei errado. Jesus fala, o nosso Deus e o nosso Pai. Amém? É isso que Jesus fala. Amém? Que coisa linda. O termo resplendor nos lembra que a parte de Cristo não há luz alguma, senão trevas eternas. A parte dele, longe dele, amém? Não há nada que possa ser considerado luz de salvação. Amém? Tudo é trevas eternas. O termo expressão nos lembra, então o termo resplendor lembra isso, que a parte de Cristo não há nada além de trevas. O termo expressão nos lembra que Deus só é conhecido verdadeiramente e solidamente em Cristo. A semelhança de Jesus com o Pai não é apenas velada e secreta, senão que é uma imagem expressa que representa ao próprio Deus, a Deus mesmo. Assim como os antigos reis, imperadores, é um exemplo aqui que é falho, mas ao mesmo tempo pode ser colocado. Quando você olha para os antigos reis, né? Por exemplo, pega os Césares, eles iam cunhar uma moeda. Qual era a imagem que vinha ali? Jesus fala sobre isso, né?
Me dê aí, agora me faltou, acho que não era dracma não, agora é uma outra moeda. Denário, obrigado, irmão. Por isso que é bom ter um irmão leitor da Bíblia aqui, tá bem? Cheio do Espírito Santo. Me dê um denário. De quem é essa esfinge? De quem é essa figura aqui? É de César. Dai a César o que é de César. Então, é isso, basicamente, que o escritor de Hebreus está dizendo. Amém? É como os antigos reis e imperadores que traziam a sua imagem nas moedas que eles cunhavam. Amém? Mas isso, irmão, tem que ser tomado um cuidado aí. Mas isso não significa que a essência de Deus é impressa em Cristo. Não é isso que Deus fez. Amém? Somente esse exemplo da moeda, né, é apenas para efeito didático. Porque não é que Deus tinha uma essência e imprimiu em Cristo. Não é isso. Amém? Não é isso. Já que uma é a mesma e é essência em ambos. Amém? Eles dois têm a mesma essência. Não é que o Pai tinha essência, Cristo não tinha e foi imprimido. Não é isso. Amém? Mas, verdadeiramente, certamente, tudo quanto é peculiar ao Pai, é nesse sentido que nós podemos usar a ideia da moeda, né? Amém? Tudo que é peculiar ao Pai é igualmente expresso. Né? A palavra expressa dá esse sentido de foi cunhada, né? Como uma moeda. Amém? Não é essência. Mas o escritor está querendo dizer é que tudo que é peculiar ao Pai é igualmente expresso em Cristo. De modo que quem conhece a Cristo também conhece tudo quanto está no Pai. Então pense nos atributos de Deus Pai. Ele é eterno, Cristo também é. Ele é santo, Cristo também é santo. Ele é luz, Cristo também é luz. Amém? Ele é onipotente, Cristo também é onipotente. Ele é onisciente, Cristo também é onisciente. Amém? Então é isso. Amém? Tudo que é peculiar ao Pai, como Cristo é a expressão do seu ser, também está em Cristo. Amém? É nesse sentido. Não que o Pai pegou a sua essência e precisou transferir, porque a essência é a mesma. Os dois têm a mesma essência, os dois são Deus. Logo, irmãos, apesar de não ser essa a intenção do escritor, cai por terra, né? Totalmente apenas nesse versículo, a maldita heresia ariana dos testemunhas de Jeová. Amém? Pois fica claro por esses termos, expressão, resplendor da sua glória, expressão exata do seu ser, que em Cristo é atribuído tudo que pertence exclusivamente a Deus. Amém? Então, o que o arianismo defende, ou o que as testemunhas de Jeová defendem? Que realmente é necessário Jesus como Salvador. Amém? Mas o que eu falo, irmãos? A fé verdadeira é a fé expressa pela Escritura. É fé na obra. E os testemunhos de Jeová são sinergistas. Amém? Ou seja, já cai por terra a heresia. E mais ainda, eles vão mais além. Para ser salvo, é fé na obra e na pessoa de Jesus Cristo, como a Escritura descreve. E o que a Escritura descreve? Que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E os testemunhos de Jeová vão falar que Jesus é apenas uma criatura, a primeira criatura de Deus. Sabe quem é que prega isso também? Aquele herege do Valdemiro Santiago. Ele prega a mesma coisa. E todo mundo acha bonito e maravilhoso. Ele fala a mesma coisa, que Jesus foi a primeira criatura, a primeira coisa criada por Deus Pai. E isso é arianismo, isso é heresia, isso não tem base bíblica nenhuma. Uma fé dessa não pode salvar. Acho que foi uma pregação do domingo passado, alguma coisa assim, vamos falar de Jesus. Amém? Uma fé dessa não salva. Você não pode crer num Jesus que não demonstre a glória de Deus Pai. Amém? Que demonstre exatamente tudo que Deus Pai é. Amém? Por isso nós devemos reter e guardar a fé. Mas o texto continua, não é? Volte lá em Hebreus. Amém? Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 3. Hebreus 1, 3.
Volte lá no texto inicial. O versículo continua dizendo assim: Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando poderia ser traduzido também como suportando todas as coisas. Amém? Quem é que suporta? Jesus. O texto continua. Amém? Suporta, sustenta. O que ele está querendo dizer aqui, o que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, está falando, é que Jesus Cristo cuida e conserva toda a criação em seu estado próprio. Amém? Ou seja, toda a criação, irmãos, olhe para a criação. Inclua aí o homem, porque são criaturas de Deus. Toda a criação se desintegraria imediatamente se Jesus deixar de sustentar. Sabe o ateu que te xinga, que fala mal de Jesus? Sabe as feministas que vão lá e mostram que Jesus era os homossexuais que ficam ali tirando sarro de Jesus? Essas pessoas sustentadas pelo próprio Cristo. Amém? Se Cristo abrir, desmancha tudo. Ele é o que sustenta toda a criação no seu estado próprio. Amém? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha a dignidade de Cristo que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, está colocando. O Espírito testifica de quem? Ele não vai testificar dele mesmo, ele vai glorificar a quem? A Cristo. Amém? E em Cristo, os gentios esperariam, porque essa é a vontade de Deus, Pai. Então a Escritura Sagrada exalta quem? A pessoa de Cristo. Aquele que encarnou e o Verbo se fez carne. Olha a dignidade de Cristo. Tudo desintegraria, tudo viria abaixo se Cristo deixar de sustentar. Ele sustenta todas as coisas. Preste atenção. Preste atenção como Jesus sustenta todas as coisas. As pessoas vão pegar e ler isso aqui e vão falar assim: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, do ser do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Algumas pessoas vão pegar e vão falar de maneira errada que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do Pai. Ah, não, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do Pai. Né? O Pai fez todas as coisas e Jesus a sustenta baseado na palavra do Pai, que é o Criador, que criou do quê? Do nada, né? Amém? Pela palavra, né? O que o próprio escritor de Hebreus vai falar? Pela fé cremos que Deus fez o universo, né? Pela sua palavra do nada. Amém? Mas as outras pessoas vão falar assim, viu? Jesus sustenta pela palavra do Pai. E isso é um erro, um absurdo. Porque o que a Escritura fala do próprio Cristo? Ele é a palavra. Amém? João 1:1, não é? No princípio era o verbo. Verbo é o quê? Pode ser traduzido como palavra. A palavra de logos, né? No princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então não é que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do Pai. Jesus é a própria palavra. Amém? Né? Jesus é chamado de a palavra. Amém? Então a palavra aí no versículo não tem a ver com o sentido de Jesus. Está entendendo? A palavra aí não significa logos. A palavra usada aí não é o logos. Amém? A palavra aí significa vontade. Amém? Então como é que a gente interpreta correto? Jesus sustenta toda a criação tão somente pela instrumentalidade da sua vontade. Amém? Então a palavra aí não é logos. A palavra aí tem o sentido de vontade. Logo, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela vontade do seu poder. Amém? Então, palavra aí não é que Jesus sustenta pela palavra do Pai, e nem aí essa palavra significa que é o próprio Jesus. Amém? Mas a palavra aí significa vontade. Ele sustenta pela sua vontade. Ainda que não tenha recusado a tarefa de efetuar nossa purificação, que é a continuação do versículo, né? Ele sustenta todas as coisas pela vontade do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Amém? Então, ele sustenta toda coisa. Né? Ele fez
Ele sustenta pela vontade, pela instrumentalidade da sua vontade, todas as coisas, ainda que não tenha recusado a tarefa de efetuar esta nossa purificação, né? Depois de ter feito a purificação, que o texto diz, né? Depois de ter feito a purificação do pecado. Ou seja, irmãos, Jesus Cristo, a quem é dada a suprema autoridade, né? Foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra, ele fala aos seus discípulos, amém? Deve ser ouvido antes de todos os outros, antes de todos os demais, amém? E assim como por meio, né, tudo que o Pai fala a ele, ouve. O monte da transfiguração é falado a Pedro. A ele, este é meu filho. A ele, ouve-se. Não ouvis a Elias, e isso não significa que nós não podemos ver o evangelho lá em Elias, o evangelho em Moisés, mas ouvir a Cristo. Ele é o esplendor e a glória exata do Pai. A glória desvanecia de Moisés. De Cristo, não. Amém? Que coisa linda. Ele deve ser ouvido antes de todos os demais. E assim como por meio da sua morte nos conciliou com o Pai, ele pôs fim aos antigos sacrifícios. Porque veja só, irmãos, o escritor de Hebreus está escrevendo para os hebreus que estavam sendo tentados a voltar aos antigos rudimentos. E ele está deixando bem claro que Jesus sustenta tudo pela sua vontade. Amém? Não é isso, né? Pela palavra do seu poder ou vontade do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Então ele está fazendo um contraste. Esse que é o Filho, amém? Que é a expressão exata, o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Esse que sustenta tudo pela sua vontade, é ele que purifica vocês. Amém? E ele faz isso, por ser Deus, ele faz isso sem auxílio nenhum. Amém? Ele salva os seus eleitos, a sua igreja, sem auxílio nenhum dos rudimentos da antiga lei mosaica, nesse sentido. Amém? Jesus Cristo não precisava, nem precisa de nenhum auxílio na sua tarefa de salvar os eleitos pelos rudimentos da lei mosaica. Amém? É isso que o escritor está fazendo aí, apontando. Ele já fez a purificação. Vocês querem ser puros? Estão mandando vocês voltarem a sacrificar ovelhas? Estão mandando vocês voltar a frequentar o templo e se aproximar daquele sacerdote levítico? Não precisa, porque o Filho já foi designado para vocês e ele purifica vocês. Amém? É isso que o escritor, ele vai se aprofundando conforme a gente entrar na carta. Amém? Mas ele já vai colocando essa dignidade de Cristo. Amém? A intenção do escritor de Hebreus é deixar claro aos seus leitores do primeiro século, no caso os hebreus, que todos os demais meios e mediadores, ou seja, no caso, os sacerdotes levíticos, foram excluídos e colocados em Jesus Cristo tanto o valor quanto o poder da nossa purificação e salvação. Amém? É nele que é o resplendor, e a expressão exata do ser de Deus. 1 de João fala muito bem isso. Amém? Vamos lá, primeira epístola de João deixa muito claro isso. Capítulo 1, versículo de número 9. Quer ser perdoado, irmão? Quer ser purificado, quer ser salvo? Olha o que João fala. 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É ele que purifica. Nem? Preste atenção. Você, nem eu, nem nenhum filho de Deus precisa de um confessionário. E bater lá e falar todos os seus pecados para um homem mortal, para ele falar você, faça 20, ore 20 Ave Maria, 10 Pai Nosso, e você será purificado e perdoado. Não há a mínima necessidade desse mediador humano. Acabou-se. Você não precisa de um pastor e vir aqui para o pastor, eu preciso ser perdoado e purificado. Não. Um pastor que faz isso, ele está roubando a glória de Cristo.
E quem é que vai poder ver a glória do Pai num pastor miserável pecador? Ninguém vai ver. É um cego guiando outro cego. A função de um ministro do Evangelho é conduzir a igreja a Cristo, apresentar a igreja como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não atrair a igreja a si, amém? Mas levá-la a Cristo. Você não precisa de um confessionário, você não precisa de um sacerdote, amém? De qualquer religião que exista por aí, para se chegar ao Deus vivo. Vá a Cristo e você será o quê? Perdoado. Vá a Cristo e você será purificado dos seus pecados. Vá a Cristo, por quê? Porque Ele é digno, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. E Ele, pela sua vontade, sustenta toda a criação. Aleluia! Quem pode vencer isso? Quem pode suplantar Cristo? Ninguém. Quem pode te perdoar? Somente Cristo. Aleluia! Glória a Deus! É isso que está sendo dito. Que coisa maravilhosa. O texto ainda diz assim, que após fazer isso, a purificação dos pecados, volte lá. Amém? Depois de ter feito a purificação dos pecados, finalzinho do verso 3, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós já estamos indo para o fim. Assentou-se à direita. O escritor de Hebreus está dizendo que assim que Jesus conferiu salvação aos seus eleitos, amém? Porque ele, ao morrer, ele diz, está consumado, amém? E ressuscitando, né? O Pai ressuscitando a ele, e pela sua ressurreição, justificando a todos que seriam salvos, ele vem e fala com seus discípulos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, amém? Então, assim que Jesus Cristo conferiu salvação aos seus eleitos, porque a salvação, você vai falar assim, mas já conferiu? Então quer dizer, não, ele conferiu a certeza de que todo eleito será do Antigo Testamento, os que creram por fé no Cristo que viria, no Messias que viria, e nós que cremos no Messias que já veio, ou Cristo que já veio e que vai voltar. Amém? A salvação de todo eleito, até aqueles que ainda não nasceram, já está garantida. Ele não vai nascer salvo. Ele vai nascer um pecador debaixo da ira de Deus. Mas no tempo, pela pregação do Evangelho, em Cristo ele vai ver a glória de Deus Pai e será salvo. Vai ver o amor de Deus Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Entenderam? Então, seguindo o raciocínio, irmãos, pela misericórdia de Deus, amém? Então, quando Jesus conferiu salvação aos seus eleitos, ele foi recebido na glória celestial para que pudesse governar todas as coisas. Isso é maravilhoso, né? Para nós, o seu povo, né? Pois nos mostra, irmãos, que a salvação do povo de Deus não é temporária, antes é eterna. Amém? Ele fez a purificação e depois assentou à destra de Deus Pai para governar todas as coisas. Amém? Todo aquele, irmãos, então veja só, se ele foi governar todas as coisas, você acha que ele não tem o poder de sustentar todos aqueles pelos quais ele morreu? Amém? E entregar ao Pai naquele grande dia? Amém? Salvos, perfeitos, imaculados. Amém? Irmãos, todo aquele que acredita em perda de salvação, na verdade, para dizer pouco, tá? Está fazendo pouco caso de Cristo. Pouco caso. Porque o escritor aqui está elevando a dignidade. Quando alguém fala assim, não, eu sou cristão, mas eu creio na perda de salvação, no mínimo, para ser bonzinho com essa pessoa, ela está fazendo pouco caso da dignidade de Cristo. E isso é pecado. Está fazendo pouco caso. Ela olha para isso aqui e fala, ah não, mas a gente pode perder. Mas o escritor de Hebreus está falando que ele sustenta todas as coisas. Que ele é a expressão exata, a expressão da glória, a expressão exata de Deus. Que ele tem todas as peculiaridades dadas ao Pai. Ora, o Pai é todo poderoso? É. Ele também é. Como é que ele não vai sustentar você até o fim? Ela está fazendo pouco caso de Cristo. Pois não acredita que ele é poderoso para guardar o seu povo. Mas o próprio Cristo diz o contrário. Oh, irmãos, se você não enxergar a glória de Deus em Cristo pela revelação do Evangelho,
você nunca vai enxergar. A pessoa fala, Jesus Cristo, eu posso perder a salvação. Ela está fazendo pouco caso de Cristo. Ela está dizendo que Cristo não é poderoso para sustentar as suas ovelhas, para sustentar até o fim. Quantos são aqueles que nós conhecemos, que se dizem cristãos, crentes, que falam isso? E aí você fala assim, mas Jesus não disse isso que você está falando. E a pessoa olha, vê o que Jesus está falando, mas fala, não é bem assim. Então a gente vai colocar aqui, apesar de não estar no texto, o escritor de Hebreus não fala da terceira pessoa agora, mas o Espírito Santo é necessário para que nós possamos compreender o Evangelho. Porque alguém que lê o Evangelho sem a ação do Espírito Santo, lê letra que mata. Amém? Jesus não fala o que a maioria dos evangélicos, infelizmente, está falando nos dias de hoje. Abre lá em João 10, 28. Eu posso perder a salvação. Pode. Olha o que Jesus fala. Quem vai crer na nossa pregação de Isaías? Amém? Quem vai crer? A quem foi estendido o braço do Senhor? Amém? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmão, porque se o Espírito Santo não colocar a palavra de Deus, que é espada de dois gumes em nosso coração, nós vamos ler isso aqui e vamos continuar achando que perdemos a salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Porque Jesus é claro. Evangelho de João 10, 28. 10, 28. Jesus fala, eu lhes dou o quê? A vida eterna. As minhas ovelhas, ao meu povo. Eu vos dou a vida eterna. Olha aí, irmão. Jamais perecerão. E ninguém as arrebata da minha mão. Paulo, inspirado por essa declaração, fala, quem nos separará do amor de Deus? E aí ele enumera uma série de coisas. O Cristo Jesus que nos justificou. Aleluia. Ele termina, o Cristo Jesus que nos justificou. Nada. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Porque senão, e do povo dele, desses que se dizem ou chamam pela boca Jesus Cristo, mas desonram, né? Glorificam com a boca, mas desonram em seus corações e suas atitudes, com uma fé que não condiz com a fé bíblica. Que Deus tenha misericórdia. O termo direita aí é uma expressão metafísica, né? A princípio, né? A direita de Deus, né? Fala lá em Hebreus, né? A direita de Deus, amém? Ou a direita da majestade, né? Na verdade está falando o termo majestade, nas alturas. A princípio é uma expressão metafísica, né? Porque o Deus vivo não está restrito a um lugar, amém? Ele é espírito, né? Amém? E nem tampouco possui direita ou esquerda, amém? Mas demonstra que todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo. Ou seja, a direita ou a destra, quando você lê essas palavras, a direita ou a destra, significa que o Pai conferiu o poder e o reino a ele, Jesus Cristo. Amém? Foi dado a ele. Amém? Depois lá em Apocalipse, Jesus vai devolver, né, ao Pai. É lindo isso, né? Que coisa maravilhosa. Mas o Pai conferiu todo o poder e toda a autoridade a Cristo, à destra da majestade. E sendo ele rei, porque ele é rei, no final todos os adorarão. Amém? Então o Pai conferiu a Cristo o reino, todo o poder e o reinado. E no final, como ele sendo o rei é rei com letra maiúscula, todos o adorarão. Nem que seja para quebrar o rótulo do joelho, mas todos vão adorar. Não é isso que fala lá em Filipenses? Amém? Olha como o Pai exaltou, né? O Filho. Amém? Filipenses capítulo de número 2. Nós já estamos indo para o fim. Versículo de número 9. Pelo que também Deus aí no contexto é o quê? O Pai. Amém? Pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira. Amém? Lhe dando o quê? O poder e o reino.
Amém? Todo poder e todo reinado. Sob maneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Tudo é para a glória de Deus. Tudo. Amém? Então, é isso. Naquele dia, por isso que o escritor, a gente pregou alguns domingos passados, beijai o filho. Beijar o filho como? Redentivamente, para que não se inflame a ira. Amém? Porque a ira de Deus está aí. Amém? Todo aquele que adorar a Cristo como Rei, como Senhor, como a expressão exata e o resplendor da glória de Deus, amém? Esse é salvo. Aquele que o nega, um dia vai adorar. Amém? Um dia vai confessar, Ele é Senhor, mas vai confessar para depois se perder eternamente. No lago de fogo, amém? Beijai o Filho aqui, porque a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Mas aqueles que fazem, amém? O bem, se aproximam da luz. Por quê? Porque suas obras são manifestas, porque foram feitas em Deus. Aleluia. Amém? Nenhuma glória nossa. Nada em nós, tudo nele. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, a Cristo Jesus. Irmãos, Jesus governa todas as coisas e sustenta e edifica a sua igreja no interesse do Pai. É como um vice-rei, amém? Se é que podemos dizer assim, está à direita da majestade, amém? Foi dado todo o poder a ele. Ele é rei, mas para o entendimento, amém? Não estou diminuindo o Cristo, que Deus me perdoe, mas com temor e tremor, é como se o Pai desse o reinado a ele. Amém? Governa, meu filho, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Amém? Ele governa todas as coisas. E ele governa o quê? No interesse próprio? Não, no interesse do próprio. Por isso está à destra da majestade. Não há uma disputa, não há uma controvérsia. Eles são, desde a eternidade, perfeitamente unidos. Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, tem total interesse, irmãos. E não somente interesse. Qual é o interesse de Deus? Que através da sua salvação, ele seja o quê? Glorificado. Então, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, tem total interesse e poder para te salvar, para a glória dele. Você acredita nisso? Então vamos orar. Fique de pé. Aleluia.